Em estúdio, para analisar a atualidade do dia, está João Queiroz, diretor de negociação da GoBullying. João, muito boa tarde. Começamos pelas notícias que estão de facto a marcar a atualidade e nomeadamente a atualidade nacional, e porque ainda não ouvimos a tua opinião. O que é que pensas desta nova austeridade anunciada pelo Governo? Para já, que carece ainda de muitos dados e é necessário também mais nível de detalhe. Para já, estas grandes rubricas, da forma como foram enunciadas, o primeiro sentimento não é positivo, quer do ponto de vista pessoal, quer subjetivo. Agora, do ponto de vista do gestor da coisa pública, se olharmos para o panorama global, aquilo que é o grande grupo das receitas, aquilo que é o grande grupo das despesas, em termos do que é o bolo, o somatório de quem gera toda a coisa pública, todo o orçamento do Estado português, aquilo que são o nível das despesas que vem através, direta e indiretamente, dos impostos, e aquilo que são os encargos, e do que é que fica aqui em termos de diferencial, é perceptível que equação é que foi feita, que caminho é que foi traçado e o que é que se pretendeu. Agora, isto tem impactos ao nível, sobretudo, das famílias. Para as empresas coloca algum tipo de desafios, mas provavelmente o maior choque, outra vez, na parte das famílias. Resolve o problema da economia. Víamos o Ministro das Finanças esta semana anunciar novas previsões. O desemprego aumenta no próximo ano, apesar destas medidas. A economia continua em recessão por mais um ano. Acaba por... Não. Se olharmos de uma forma estanque e não houver mais nível de detalhe, e se não falarmos aqui de uma outra variável que é muito relevante e que tem vindo sendo falada aqui neste espaço há vários meses, diria que não resolve. E aquilo que tem... Vou pegar um bocado para pagar aquilo que temos vindo a falar, que é... há aqui uma componente muito relevante, que é os recursos que o Estado Central das autarquias consome relativamente, e o que fica depois para o resto da economia, quer para as famílias, quer relativamente às empresas. Tendo em conta as perspectivas que temos de crescimento económico para os próximos 3, 4, 5 anos, o peso continua a ser demasiado elevado. Vamos agora fazer aqui um parênteses. Vemos que temos aqui duas componentes. A parte externa, a parte das nossas relações, das relações que nós temos com o exterior, aquilo que são as nossas trocas, os nossos recursos e as aplicações, parecem tender para algum equilíbrio. Temos algum superávit em termos pela primeira vez, não sei quantas... Até porque as importações levaram um corte drástico por via do e consumo, as exportações têm vindo a crescer. Perfeitamente de acordo, por via do consumo, mais o impacto as importações caíram mais rápido do que as exportações. Agora, na parte do Estado, e provavelmente poderia haver aí alguma folga relativamente à componente das famílias e relativamente à parte das empresas, sobretudo na componente dos impostos, das contribuições para a segurança social, poderia haver aí algum alívio, se na parte dos encargos com o Estado pudesse haver uma quebra muito maior. Agora, a grande questão é: o que é que pesa mais no orçamento do Estado? Se estamos a falar 70% ou 80% em termos de remunerações e contribuições para a segurança social, estamos a falar aqui apoios às pessoas necessitadas, estamos a falar aqui em pensões. Como é que se provoca aqui uma redução de 70% ou 80% para 50%? À luz do atual enquadramento legal, à luz daquilo que poderia ser depois também o impacto também para a economia real de uma redução, por exemplo, ao nível aumentávamos de uma forma disparatada o número de desempregados dos funcionários públicos. Saltava para a outra linha da Segurança Social, passariam a depender. Portanto, havia uma transferência, mas o encargo continuava a ser demasiado grande. Portanto, isto é algo que tem que ser feito com tempo, com cuidado e de uma forma estruturada. Vais-me dizer, e com toda a razão, já vimos a falar há meio século relativamente a esse ponto. É verdade. Agora, tudo depende do que é que a sociedade quer fazer. Quer continuar a manter aqui este nível de empregabilidade ao nível do Estado, quer continuar a ser um motor, vamos alterar o paradigma do que é a nossa economia, vamos continuar com este discurso. Pelos vistos, já não o podemos fazer.
temos que atuar, sobretudo nessa componente. Portanto, tem que se ir reduzindo gradualmente e não drasticamente, é isso? Exatamente, porque basicamente vamos estar a transferir da folha de salários do Estado para a parte da componente dos desempregados, e agora temos uma grande fatia, provavelmente, de professores, é um caso bastante típico. Agora, onde é que se pode reduzir mais? É ao nível das fundações? É ao nível dos institutos? É uma questão mais subjetiva. É relevante? É. Qual é o peso que isto tem? É mais simbólico e político do que propriamente prático. Mas é relevante. Toda a relevância. Muito importante por causa da disciplina, por causa da ética, relativamente aos valores que esforços e etc. Exatamente. Agora, todo este conjunto, provavelmente, voltamos outra vez à questão primordial. Há outro espaço de manobra relativamente à forma como se introduz, se vai buscar mais receita, tem que ser trabalhado mais do lado da receita ou mais do lado dos custos. Tentar procurar aqui uma zona de equilíbrio. Provavelmente, se continuarmos a ter esta evolução das exportações e continuarmos a alterar aqui o paradigma da nossa economia, as exportações passam 30%, 50%, irmos buscar múltiplos, como se verificam em algumas economias muito abertas como a nossa, provavelmente poderemos tender para algum equilíbrio. E provavelmente aí já vamos caminhar para aquela questão que falavas há bocado. Estamos, neste momento, sob uma ajuda externa. Recebemos, não chega a 80 mil milhões. Este prazo, 3, que agora passa para 4 anos... Que é aquilo que os portugueses perguntam nesta altura, João. Por que não flexibilizar? E Portugal mostrou, esta foi a 5ª avaliação, em 5 avaliações e desde que pediu ajuda externa, Portugal mostrou que quer cumprir com aquilo que lhe foi exigido, quer ultrapassar esta crise, quer controlar as contas, está a fazer um bom trabalho, é essa pelo menos a opinião a nível interno e a nível externo, que acaba por ser mais importante uma vez que recebemos ajuda externa. Por que não pedir, não sei se o Governo fez ou não, por que não pedir uma flexibilização? Tivemos mais um ano, ou vamos ter mais um ano, para atingirmos a meta do déficit, mas por que não uma flexibilização ao nível do montante que foi emprestado? Pedir mais dinheiro, pedir uma meta mais alargada para atingir os prazos, porque não falar-se, é uma questão que não tem sido muito levantada, mas porque não tentar-se renegociar aquilo que Portugal paga por este empréstimo? E voltamos sempre à velha máxima. Há uma união monetária, há vários países a partilharem leis, a partilharem objetivos, a partilharem ideais. Na altura em que, e como Portugal, precisam de ajuda externa, olhamos para os mercados e assiste-se a mercados de dívida e assiste-se a uma discrepância brutal. A Alemanha faz emissões com yields negativas, Portugal paga uma brutalidade, Itália e Espanha, idem aspas, exceto nas últimas semanas, desde que Draghi decidiu falar para os mercados. Como é que se resolve esta situação? Há várias, eu gostava de ter essa resposta, seria ideal. Colocaste várias questões. Primeiro, a disparidade em termos daquilo que é pago, que é exigido pelos credores, tem sobretudo a ver, esse prémio, esse spread, mete nível de risco. Pronto, a capacidade que nós temos para apresentar uma percepção de risco mais sólida ou com capacidade de nós pagarmos aos nossos credores a quem nos empresta. Enquanto, aqui também um ponto, não fomos nós que pedimos a concessão de mais um ano, nem a flexibilização da meta, o déficit em função do PIB para este ano. Foi-nos concedido. Enquanto houver esta predisposição, enquanto tivermos esta capacidade de apresentar uma boa avaliação, provavelmente vamos ter os credores a serem mais condescendentes connosco. Agora, provavelmente, na parte das famílias, na parte das empresas, diretamente na conversação com os credores, conseguem este tipo de avaliações ou ter um prazo temporal maior. Relativamente a um Estado, aquilo que mostra a história, aquilo que mostra a estatística, é que sempre que houve esse tipo de reavaliações ou de análises, nunca foi muito consequente. Nunca houve resultados muito positivos, com uma ou outra exceção. Portanto, provavelmente andaremos sempre aqui, de avaliação em avaliação, num determinado período de tempo, a carregar uma determinada quantidade de dívida que nós pedimos, a adicionar àquilo que nós já temos, que já temos há vários anos. É certo, já temos alguma capacidade de o fazer, temos mostrado que temos capacidade para pagar aquilo que nos é solicitado. Agora, também estamos numa conjuntura muito diferente.
Estamos a modificar, estamos a aumentar as exportações e estamos a alterar também o destino das nossas exportações. Mas agora, os nossos parceiros... O consumo das famílias, e esse é um dado que já se tem vindo foi a verificar, penalizado, vai se agravar. Vai. As famílias com desemprego, sem dinheiro ou com muito menos orçamento disponível vão deixar de consumir. É verdade. E isso vai afetar todo o resto da economia, vai afetar toda a evolução macroeconómica e, sobretudo, o crescimento económico. Agora, se olharmos também para trás, grande parte daquilo que era o crescimento que nós tivemos não era sustentado. Foi feito à base de uma determinada alavancagem e provavelmente não havia, entre aquilo que era a poupança e aquilo que era o consumo, aquilo que era o rendimento e aquilo que era o consumo, a poupança andava baixa. Provavelmente só agora conseguimos começar a fazer alguma recuperação dessa poupança. Agora precisamos que essa poupança também seja reinvestida na própria economia. Que é difícil agora. A verdade é que as famílias nos últimos 2, 3 anos, se calhar, conseguiram, e tivemos o exemplo dos depósitos a prazo da banca, conseguiram angariar algumas poupanças, mas agora com o corte do rendimento disponível, ou com a descida do rendimento disponível, muitas famílias, e temos visto nos certificados, nas próprias contas, estão a reaver esse dinheiro porque faz falta para as contas do dia. De acordo, mas também há algum regresso relativamente a alguns tipos de poupança. Também começamos a ver que o Estado olha para alguns tipos de instrumentos e começa a incentivar outra vez, e, portanto, em vez de termos alguma magra poupança, em vez de olhar para o exterior, se olhar cá para dentro e ser reinvestida cá dentro, também assume bastante relevância. Deixamos de ter tanta dependência do capital externo. Agora, há aqui há um espaço que é muito relevante que tem a ver também com a substituição das próprias importações. Podemos reganhar alguma parte da autonomia que nós tínhamos. Começando a produzir mais. Exatamente. Olhar mais para um setor industrial e não tanto do setor terciário. Olhar mais para um mercado primário e em detrimento do setor terciário. Precisamos ter tanto suporte por parte de alguns serviços do Estado que não se gera tanto valor acrescentado, tendo em conta que há alguma desaceleração, e não estou a falar em termos de saúde, nem em termos de segurança, nem de educação. Provavelmente há aqui um conjunto de fatores que continuarão a ter que ser reavaliados e reanalisados. João, e a própria sociedade também ver o que é que quer. Duas questões objetivas, porque começamos a ficar com pouco tempo. Uma delas é, se não é estranho que 1 ou 2 dias depois de conhecida, aliás, 2 dias depois, para ser mais concreto, de ser conhecida esta quinta avaliação, o chefe da missão do FMI, numa entrevista ao Jornal Público, diz, e são estas as palavras que, basicamente, quer dizer, eu ia citar, mas basicamente diz que a austeridade, se for só, se a recuperação ou se a resolução para esta crise for feita só com austeridade, a economia não sobrevive, não resiste, não consegue crescer, será mais ou menos estas as palavras de BBC Lassier. Esta é uma questão, não é estranho que um membro da Troika que esteve a negociar, que esteve a avaliar, que esteve a impor algumas regras a Portugal e algumas medidas, terá ouvido outras por parte do Governo, que venha dizer isto quando sabemos que nesta altura a economia portuguesa, a realidade que tem à sua volta é uma realidade de austeridade. E, por outro lado, a questão da TSU parece-te que vai resolver o seu grande objetivo, que é criar emprego? Bom, o Ministro das Finanças, sinceramente, não pareceu muito convencido. Da seguinte forma, basicamente o atual governo viu-se confrontado com uma determinada... com uma determinação do Tribunal Constitucional. Pronto, e tem que replicar isso de outra forma. A forma como que é vazada sob a forma da TSU. Haverá outra forma? Se calhar até há mais imaginativa, mas não conheço. Isto é uma réplica daquilo que poderia ter acontecer, aritmeticamente, aquilo que poderia acontecer, o que estava a acontecer só com o 13º e 14º mês relativamente à função pública. Agora é tentar repassar isto para o resto da economia e afetar mais um outro conjunto de classes. Agora, não foi sinceramente, não e pela experiência que tens, parece que as empresas numa altura como esta, mesmo que tenham algum rendimento mais disponível e mesmo que seja criado um mecanismo que o Ministro das Finanças disse que vai ser criado para controlar estes dinheiros ou para estimular, extra, parece que vão estar a contratar pessoas nesta altura.
Dependerá de cada situação e dependerá de cada estrutura. Provavelmente isto poderá corresponder. Primeiro ponto, colocaria da seguinte forma. A quebra do consumo que isto vai provocar da parte das famílias, isto vai ter impacto nas receitas das empresas. Portanto, se esta receita para algumas empresas, esta quebra destas receitas é proporcional ao menor custo, portanto, não tem estímulo para o criar. Para algumas, se não sentirem esta quebra, porque os empregados, os funcionários têm que pagar mais imposto e isso não afeta o consumo das empresas e como o custo ficou mais baixo, tem aqui uma bolsa para poder contratar mais pessoas. Se provavelmente é uma empresa mais mão de obra intensiva e já tem o seu grau de eficácia em termos de capital, provavelmente poderá haver mais algum incentivo. E há aqui alguma subjetividade do que é que as empresas sentem dentro do seu plano de negócios. Terá uma perspectiva para os exportadores, provavelmente, se calhar faz mais sentido colocar... Serão os grandes beneficiados, as empresas exportadoras, perante esta... Depende de cada situação, depende de cada estrutura. É difícil dizer, não tem impacto nenhum, poderá ter um impacto, provavelmente as empresas de bens não transacionáveis serão as mais afetadas. Provavelmente, e provavelmente as que têm bens não transacionados, se calhar ainda têm algum peso e está aqui num ponto que provavelmente, há bocado não falámos, e que pode ter alguma relevância. Dentro daquilo que é o orçamento do Estado, aquilo que são as concessões que são pagas anualmente ou por um período de 10, 20, 30 anos, estamos numa situação grave, de crise, que se pode provocar aqui uma redução dessas contribuições. Provavelmente estamos nesse ponto e isso provavelmente, se calhar, é imperativo a nível nacional, é relevante dizer, meus senhores, temos que renegociar, não há outra forma de continuarmos com esta concessão. Em relação às declarações do responsável pelo FMI, não é estranho vir dizer, depois de se negociar tanta austeridade, e sabemos que parte dela foi imposta, exceto esta TSU que veio confirmar que não foi a Troika que impôs, mas é estranho. É uma evidência. É uma evidência e que vai ter reflexo também na prática, na parte... João, o que aconteceu foi, vieram dizer, é preciso austeridade, e depois dizem, só com austeridade o problema não se resolve. Mas os funcionários públicos também não recuperaram uma parte, portanto já não perdem, provavelmente perdem um dos 14 meses, não perdem a totalidade dos 14 meses. Digo eu não tenho esse nível, não tenho essas contas. Há uma parte que passou também para o privado. Provavelmente há aqui um outro tipo de balanceamento. Agora, é certo que, face ao que eu disse há bocado relativamente aos vencimentos e as remunerações que têm peso, vai continuar a afetar toda a economia. Agora, é evidente que o ritmo de crescimento económico gerar empregabilidade é de toda a relevância. Agora, temos muito trabalho para desfazer aquilo que durante anos tivemos a acumular. Há um conjunto de recursos que engordou a máquina, há um conjunto de evolução de curva tecnológica no sentido mais ascendente que melhorou ou baixou a necessidade em termos de recursos humanos, mas que, face ao enquadramento que temos atualmente, não podemos reduzir nem a outra forma. Portanto, convidar essas pessoas a que neste momento possam estar desatualizadas e possam ou não servir neste momento aquilo que acontece no privado, não é? Se há menos atividade, são convidadas a ir para outro tipo, ou para o mercado de desemprego, ou procurar outro tipo de indústria. Agora, consegue-se colocar isso relativamente ao Estado? João, ficou aqui a tua opinião em relação à economia nacional. Vamos falar rapidamente, e porque hoje é também outra das situações que marca os mercados internacionais, a reunião de 2 dias da Fed, a reunião mensal. Espera-se que Ben Bernanke anuncie finalmente o Quantitative Easing 3 para os Estados Unidos. Parece que vão ser essa a principal conclusão deste encontro. O sentimento é misto. Para já, se olharmos para o conjunto de dados sobre a economia norte-americana, neste momento não parece que haja uma necessidade neste ponto de anunciar um QE3, tendo em conta a quantidade de massa monetária em circulação nos Estados Unidos, a quantidade de dólares que são impressos.
Agora, também carece, os dados que existem sobre a economia norte-americana continuam a carecer de alguma sustentabilidade. Os subsídios de desemprego na última semana voltaram a aumentar, Exatamente. mais do que o previsto. Apesar de haver também grande volatilidade relativamente a esses dados. Agora o que é que também aqui no meio desta situação, e olhando para o relatório da OCDE e casando com aquilo que tem sido a voz de alguns analistas, o que é que aqui também está presente a crise da dívida europeia, que esteja a induzir isso. E nos Estados Unidos anunciar um QE3 não seria inflamar novamente aqui todo o preço de alguns ativos, por exemplo, ou estar a conduzir aqui uma situação de hiperinflação a prazo? Há aqui um conjunto misto. Se por um lado ainda pode ser cedo para um QE3, por outro lado há algumas variáveis que necessitam de alguma sustentabilidade, mas provavelmente se calhar não é através de um QE3, mas se calhar de uma manobra por parte do FED mais parecida com o do BCE. O que é que estou aqui a referir? Por exemplo, reduzir para zero a taxa de desconto, portanto aquilo que é a remuneração dos depósitos dos bancos junto ao Banco Central, junto da FED, por exemplo. Ainda assim, se Bernanke não fizer esse anúncio, se não avançar com o QE3, os mercados provavelmente vão reagir de forma negativa. Os mercados de ações provavelmente tiveram um desempenho bastante simpático nos últimos 2, 3 meses. Provavelmente poderá haver aqui algum processo de consolidação ou alguma... temos aqui alguns níveis de extrema sobrecompra e poderemos ter aqui parar um bocado, assumir aqui alguns ganhos. Basicamente, seria um cenário a equacionar. João, muito obrigado pela tua análise. João Queiroz, diretor de negociação da GoMooling, com os destaques no país e no mundo.